tempo que eu não venho aqui gravar vídeos, né? Mas eu fiquei com vontade de gravar depois daquela coletiva, né? Do Abel, técnico do Palmeiras, em que ele faz uma tremenda grosseria com a repórter, né? Que é a minha xará, Aline. Depois ele pediu desculpa, disse que ligou pra ela, mas enfim, eu, como vocês sabem, comecei minha carreira de jornalista esportiva na década de 90, quando não havia muitas mulheres nesse meio, né? Então muitas vezes eu era a única numa coletiva, a única mulher numa coletiva, a única mulher a estar no campo, ao vivo, participando de uma transmissão de futebol, tendo que abordar os técnicos lá ao vivo, né? Então, queria passar um pouquinho da minha experiência para vocês, relembrar algumas coisas também, falar algumas curiosidades, né, que eu nunca falo. Tinham dois técnicos na época que eu trabalhava na Band e cobria futebol que eu não gostava de entrevistar, principalmente ao vivo, no calor do jogo, que eles estavam bem tensos, bem nervosos. Então eu evitava, que eram o Muricy Ramalho e o Abel Braga. Esses dois faziam grosseria. Eles faziam grosseria com um homem e com mulher, tá? Não importa. Mas eu já levei foras em que eu fiquei me sentindo muito mal ao vivo, porque eu entrava ao vivo da Band, dos dois. Então eu realmente evitava, porque não é legal, né? Você fazer uma pergunta e você ser maltratada, isso não é legal, não é legal. Principalmente quando tá sendo transmitido, quando as pessoas estão vendo, tá passando na televisão. Hoje em dia é pior ainda, porque tem rede social. Na época nem tinha rede social, então nem tenho como resgatar essas entrevistas, essas perguntas que eu fiz. Hoje, com as redes sociais, a gente pode sim falar que não foi legal, as pessoas podem comentar, e a pessoa pode também fazer uma autorreflexão, como acho que o Abel fez, e ver que realmente pegou muito mal, né? Porque ela fez uma pergunta super normal, e ele falou que não tem que dar satisfação para mulher nenhuma. Ou seja, ele estava se referindo a ela pelo fato dela ser mulher. Se ele tivesse falado, não tem que dar satisfação para a imprensa, beleza. Mas não foi o caso, né? Foi falando para a mulher. Uma pergunta super normal. Eu queria fazer um paralelo aqui, porque essa semana, por coincidência, eu participei pela primeira vez de uma coletiva do Arthur Jorge. Eu ainda não tinha participado de nenhuma entrevista, de nenhuma coletiva dele. E eu fiz uma pergunta que, assim, um técnico meio desconfortável para fazer, né? Tanto que eu fiz de uma maneira mais leve, tentei fazer de uma maneira mais leve, que foi a questão do Luiz Segovia, que é um zagueiro que está sendo escalado, relacionado para os jogos, e ele não entra, ele não joga nem 1 minuto, nem 2 minutos, e a gente está com muita carência de zagueiro. A gente só tem jogando, né, em todas as competições 3 zagueiros, o Bastos, o Walter e o Barbosa. Então ele está sempre lá nos jogos e ele não participa. Então essa é uma pergunta que o torcedor está querendo fazer, né? E eu me sinto na obrigação, como jornalista, como tendo acesso ao técnico, de ser a porta-voz da torcida. Eu fiz essa pergunta e o Arthur Jorge não quis me responder, mas ele me respondeu de uma forma extremamente educada. Ele, em momento algum, ele faltou com respeito, sabe? Ele foi um gentleman. Ele não respondeu, mas de uma forma muito educada. Então eu queria só fazer esse paralelo da diferença, né? Que a minha era uma pergunta que poderia incomodar um técnico, sim, e ele respondeu da melhor maneira, da melhor forma. E a outra, que era uma pergunta normal, que não tinha nada de incômodo, o Abel acabou respondendo daquela forma. Então eu acho que as coisas estão mudando, tá? Eu acho que tem muitas mulheres trabalhando no jornalismo hoje, graças a Deus. E foi com muita luta, tá? Muita luta mesmo, porque eu ouvi vários nãos no início da minha carreira. Não, aqui a gente não aceita mulher no jornalismo esportivo. Eu ouvi isso com todas as letras, e não foi uma vez não, foram várias vezes. Então eu acho que tá na hora deles olharem pra gente como profissional, tá? Não importa gênero, mulher, homem. A gente é profissional, a gente tá lá, se a gente tá lá é porque a gente tem competência, porque a gente entende pelo menos um pouquinho de futebol, e a gente merece respeito, sabe? Eu lembro que o Joel Santana teve uma vez que ele foi apresentado no Botafogo, e tava naquela época dele falar inglês, né? E aí eu brinquei com ele, eu já sabia que ele não gostava de falar sobre isso, desse negócio de inglês. E como ele chegou lá no Botafogo, acho que tinha o Herrera, tinha o Louco Abreu, tinha mais algum também que falava espanhol, eu fiz uma brincadeira com ele. Ô, Joel, sei que você não gosta muito de falar inglês, mas espanhol, como é que você vai falar espanhol aqui com os jogadores? E ele
ficou incomodado, mas ele respondeu, olha, eu não vou te dar uma resposta porque você é uma mulher, então eu não vou ser simpático com você. Então isso é uma maneira, sabe, de mostrar respeito. Então eu espero de verdade que o Abel tenha né, feito essa autorreflexão e que isso não se repita, porque é muito chato. Eu vivi isso muitos anos, de ter preconceito comigo, porque eu era mulher, até dos próprios colegas. As pessoas no início nem falavam comigo, eu chegava para cobrir os treinos, eu ficava isoladinha, ninguém falava nem comigo. E graças a Deus isso está mudando, mas tem que mudar mesmo, tá? A gente, antes de tudo, a gente é profissional, não importa se o gênero, a gente é profissional. E se a gente está lá fazendo uma pergunta, é porque a gente tem um acesso, a gente estudou para isso e a gente está credenciado para isso. Então, um pouquinho de respeito é muito bom e a gente gosta. Um beijo para vocês e principalmente para o nosso técnico gentleman Arthur Jorge, dando um belo exemplo aí para todo mundo. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. E aproveitando também que eu fico sempre na torcida, é raro eu ficar aqui na coletiva, eu queria te fazer uma pergunta que muitos torcedores fazem sobre o Luiz Segovia, se você pretende utilizá-lo, ele está sempre relacionado e não entra, enfim, é só para matar uma curiosidade mesmo. Eu vou deixá-la ficar com a curiosidade até ao fim. Isso eu vou deixá-la ficar.